assim, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim as arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Tomem assento, queridos. Esta passagem bíblica do que ocorreu na casa de Jesus, no seu quartel-general, em Cafarnaum, depois que ele sai de Nazaré, que ele morava em Nazaré, e ele vai para Cafarnaum, e ali ele tem uma casa dele, e ele monta ali a sua base evangelística, na cidade marítima de Cafarnaum. E a Bíblia vai relatar que nesta época aqui, as pessoas souberam que ele estava em casa e foram para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os seus ensinamentos. E nós estamos diante de um texto que nos ensina princípios poderosos do que é uma fé verdadeira, do que Deus está esperando de nós e de como nós devemos agir diante de uma oposição ou até mesmo diante de uma indiferença das pessoas. A Bíblia vai dizer que vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas, 4 amigos que estavam totalmente determinados a levar o seu amigo à presença de Jesus para que ele fosse curado. Os amigos chegaram a uma conclusão de que não queriam mais que o seu amigo ficasse naquela situação. É muito bom quando nós temos amigos de verdade, amigos que torcem pela nossa vitória. Amém, irmãos? É bom demais. Amigos que ficam indignados com a sua dor, que sentem, se colocam, que têm empatia e se colocam no seu lugar, mas não apenas de uma forma sentimental, mas que esse amor ele tem ações. O verdadeiro amor não é um amor apenas de palavras, mas muito mais ainda é um amor de ações. E eles decidem pegar o amigo em uma maca e levá-lo até Jesus. E quando eles chegam lá, eles encontram a casa abarrotada de pessoas,
a entrada cheia de gente, muita gente ouvindo Jesus. E aquelas pessoas não deram a mínima para eles. Não deram a mínima para a sua dor. Para muitos, ali seria o final dessa história. Para muitos dos dias de hoje, ali seria a prova cabal de que Deus não o amava. De que Deus não estava nem aí para a sua dor. Infelizmente, é isso que acontece com aqueles que carregam uma fé superficial. Uma fé emocional. Pessoas que no mínimo, no menor obstáculo, simplesmente desistem de lutar pela sua vitória em Deus. São pessoas que voltariam ali, na primeira dificuldade, viriam para casa, vestiriam a roupa do vitimismo e usariam esse discurso para justificar a sua dor, a sua vida de derrota, a sua vida de fracasso. Mas nós não estamos diante de pessoas que possuíam uma fé superficial. Imagine você a multidão ali e eles pedindo licença para passar, dizendo que estava com um paralítico e as pessoas simplesmente não estavam nem aí com a dor deles. Hoje nós estamos diante de uma geração muito preocupada com o que os outros dizem. Uma geração preocupada com uma validação. Se preocupam muito em ser validado, em que suas ações sejam validadas. E isso, infelizmente, impede muitos de viverem o sobrenatural de Deus, de viverem o plano de Deus para a vida deles, porque, meu querido, se você tem algo em Deus, se Deus te prometeu algo, certamente você terá oposição. Certamente. Pessoas que possuem essa fé superficial, elas estão diante da situação perfeita do discurso do vitimismo, da lamúria, porque a vida não muda. Não, eu fui, ninguém olhou para mim, ninguém se preocupa comigo, até Deus. Fui na casa de Jesus, estava lá, pedi para entrar, ninguém deixou. Isso seria o que iria acontecer se esses 4 amigos, 5, né, estivessem possuídos de uma fé superficial. Mas não foi isso que aconteceu. Muitas pessoas, infelizmente, ficam intimidados pelo posicionamento do que estão à sua volta. E a sua não ação se dá justamente porque eles não sentem uma aprovação das pessoas daquilo que eles estão prestes a fazer. Então, quando aqueles amigos chegam, carregando o seu amigo, eles pedem licença. Isso aqui eu estou projetando, vendo como foi a situação. Ninguém dá licença, ninguém dá atenção, todo mundo indiferente. Fé superficial, iriam voltar para casa. Fé natural, ficariam ali na fila, esperando, vendo para ver se iria acontecer alguma coisa, se a casa iria esvaziar. Fé sobrenatural, eles vão buscar um novo caminho. Um caminho que só aqueles que possuem uma fé verdadeira têm. Quem está me entendendo aqui? Eu estava ouvindo um podcast, um vídeo, na verdade, falando sobre finanças. E eu vi um negócio interessante, que eu não sabia. Né? Tem aqui uma turma aqui que trabalha com finanças. Diz que quando uma pessoa ela fica muito endividada, a mente dela é afetada pela dívida. E ela começa a não enxergar coisas e caminhos que uma pessoa
que não está endividada enxergaria facilmente. Ou seja, a dívida muda a forma da pessoa pensar. Eu estou trazendo esse exemplo aqui para mostrar para vocês o contrário. Uma pessoa que possui uma verdadeira fé, ela enxerga coisas que uma pessoa comum não enxergaria. Ela é afetada pela fé. A fé em Deus tem a capacidade de iluminar a sua mente e de mostrar a Ele caminhos que não existem na ótica dos demais. Então o que acontece ali? Aqueles 4 amigos, 5 amigos estão possuídos de uma fé verdadeira. Aquele que tem fé superficial, volta para casa. Aquele que tem fé natural, fica na fila. Aquele que tem fé verdadeira, procura um caminho que não existe. Quem está me entendendo aqui? Deus ilumina a sua mente e você começa a enxergar coisas, a fazer conexões lógicas que o outro não consegue enxergar. É o Espírito de Deus mostrando você. É o Espírito de Deus abrindo portas que não existem. É o Espírito de Deus abrindo o caminho para você atravessar. Quem está entendendo aqui nessa manhã essa palavra? Então entenda aqui. Ela nos mostra, a verdadeira fé nos mostra caminhos não convencionais para nos levar à vitória que Deus quer nos dar. Nos levar a sair do problema. Nos arrancar daquele lugar de problema, daquela situação de fracasso, daquela situação de dor. E você precisa entender isso hoje. Porque às vezes Deus começa a te mostrar coisas que não fazem conexões, que ninguém está pensando, que ninguém viu, e você fica pensando, não, isso aqui é coisa da minha mente. Imagine, veio no coração dos amigos, disse, rapaz, tem um telhado. A casa na época era o seguinte, era um único piso, térreo, e em cima havia um telhado, tipo de madeira, um madeirado assim, que eles usavam para secar os alimentos, as sementes, né? Secar a carne, o peixe, que era uma cidade marítima. Então tinha uma escada de madeira que dava acesso ao telhado. E eles tiveram a ideia, eles foram iluminados pela fé. Diga comigo, eles foram iluminados pela fé. Porque é isso que a fé faz. Ela ilumina a sua mente. Ela faz conexões que estão ocultas a pessoas comuns. Ela te mostra vias que estão simplesmente que não existem para pessoas comuns. Mas Deus traz, Deus as revela, aleluia, para conduzi-los à vitória para a glória do nome dEle. Então, nesse primeiro momento, eles tomam essa decisão. Porque, irmãos, existem problemas que não dá para esperar. Eu prego aqui que existem problemas que têm o seu tempo de se resolver. Quem já é membro aqui há muito tempo já viu falar sobre isso. Tem um problema que existe o tempo para ser, mas existem problemas que não dá para esperar. Que você precisa que Deus haja agora. Eu já passei por situações que eu disse, Deus, eu preciso do Senhor agora. E Deus veio, e Deus agiu, e o nome dele foi glorificado. Aqueles amigos, eles estavam tão determinados. Disse, não, a gente não vai sair daqui sem a sua cura, mas de jeito nenhum. E Deus mostra a eles um novo caminho. E aqui está um segredo muito forte. A determinação é tudo. Deus ama pessoas determinadas. Você precisa entender isso aqui. Pessoas que não se intimidam facilmente pelos outros. Irmão, sabe, os olhares, as piadas, os olhares de negativo, de desdém, dizendo, o que é que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. E infelizmente nós estamos no meio de uma geração que é facilmente intimidada, porque ele fica buscando uma validação do meio. Só que às vezes você precisa entender que o meio que Deus vai te colocar é um meio agressivo.
Não espere validação deles. Não espere palminha, não espere tapinha nas costas. Deus te colocou ali para subverter a ordem, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus te colocou ali para você ser o ponto fora da curva. Quem está me entendendo aqui? Então você não vai se amoldar a ninguém ali. Você não vai querer ser parecido com ninguém ali. Existem situações assim. E Deus te colocou ali para que o nome dele seja glorificado, meu irmão. Então aqueles homens, eles... Por que eu estou falando isso? Porque quando eles resolvem subir a escada, multidão é terrível. Olhe para o irmão e diga assim: cuidado com a multidão. Multidão é terrível. O texto não diz isso, mas eu conjecturo aqui que a multidão foi indiferente, certo? Indiferente. Cara, deixa eu passar todo mundo. Indiferente. Na hora que eles resolveram subir a escada, sai daí, você vai cair. É assim ou não é? Enquanto você está aí no leito de dor, enquanto você está aí quietinho, chorando sozinho, enquanto você está... Na hora que você resolve fazer alguma coisa, multidão, cuidado, é arriscado. Como é que vai subir aí nessa escada? Será que vai aguentar vocês 5? Vai subir nesse telhado, é perigoso. E aí você fica, mesmo, será? Meu Deus, vamos esperar, né? Vamos. Não, irmão, não espere. Deus quer te dar hoje. Deus quer fazer hoje na sua vida. Sabe? Então existem pessoas que ficam com essa necessidade de validação. Só que eles não estão nem aí, eles estão determinados. Diga comigo, determinação. Isso, Deus ama isso. E eles, no determinado, Deus começa a levá-los por um caminho diferente. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que, eu falo sempre aqui, oportunidade tem velocidade. Existem coisas que aparecem na sua vida que não vai aparecer de novo, não vai surgir de novo. E aí tem aqueles fatalistas, né? Não, a gente não, eu não consegui porque não era para acontecer mesmo. Sabe, não era para acontecer. Isso é heresia, não existe isso. Porque já está determinado. Não era para eu ganhar. O que é do homem, o bicho não come. Né? Não tem esse negócio que não é. Não era para acontecer. Isso aí é o discurso do fracassado. Isso é o discurso de que não tem fé. Porque quem tem fé, ele crê que Deus pode abrir portas onde não há portas. Deus pode abrir caminhos onde não há caminhos. Então eu estou aqui hoje para provocar você mesmo. Eu quero que você saia daqui hoje irado. Quero que você saia daqui hoje dizendo assim: rapaz, eu perdi aquilo, sabe? Porque, irmão, a gente não pode ficar com essa dependência emocional. Nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus está pensando de nós. E sabe o que é que Deus está pensando de nós? Está lá escrito em Jeremias: eu bem sei que pensamentos eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Aplauda ao Senhor, aplauda a Ele, aleluia. Deus não fica torcendo para que não dê certo. Deus não fica colocando armadilhas na sua frente. Deus não é indiferente à sua dor. Ele quer que você vença. Ele quer que você seja curado. Ele quer que você seja restaurado. É isso que Ele pensa. Mas nós não. A gente está preocupado com o que o vizinho está pensando, com o que o colega de trabalho está pensando, com o que o amigo está pensando. Você sabe qual é o pior lugar para se crescer? O lugar em que você nasceu. É terrível. Porque as pessoas, elas não entendem que você não é mais aquele menininho, aquela pessoinha. Deus te pegou, Deus te capacitou, Mas eles, como eles não cresceram, eles ficam o tempo todo tentando te lembrar. E aí, sei que lá,
perfurado. Lembra sempre de uma situação embaraçosa que você passou para te diminuir. Para você não é isso tudo, não. Você é fulanozinho lá. Você não é esse. Não, você é a Mariazinha de lá que eu te conheço lá. É o pior lugar para se crescer, é o lugar em que você nasceu. Porque as pessoas, elas tentam o tempo todo te intimidar. Mas aqueles 5 amigos, irmãos, eles não estavam nem aí para a multidão. Simplesmente eles não estavam nem aí. E ainda tem mais. Além de reclamar porque a escada ia quebrar. Além de reclamar, coitadinho do bichinho. O bichinho está aleijado, agora vão matar o menino. E aí sobe no telhado, presta atenção. E agora vai tirar o telhado. Meu Deus, vai danificar o telhado da casa de Jesus. Que absurdo. Não faça isso, que absurdo. Todo mundo achando um absurdo. E Deus está alegre com a ação dele. Se preocupe com aquilo que Deus está pensando sobre você. Quando eu falo isso, eu não estou falando daquele discurso de eu não estou nem aí, eu vou aprontar mesmo, meu pastor é Jesus. Não estou falando disso, porque a Bíblia diz que nós temos que ter um bom testemunho para os que estão de fora. Não estou falando nisso aí. Eu estou falando em relação às dificuldades que estão diante de você. Porque tem esse discurso aí, né? Os crentes, os libertários, né? Os revoltados. Não estou falando disso. Então eles sobem o telhado. Meu Deus. Estão lá. E de repente, eles criam uma porta que não existia. Eles criam um acesso que não existia. E eles se mostram de uma forma firme na fé em que eles estavam ali possuídos. Então, ao subir o telhado, a fé os pôs em risco. E é isso que a fé faz. A fé, aos olhos humanos, é se pôr em risco, porque a fé nos faz estar totalmente na dependência de Deus. Totalmente. Ou Deus age, ou só Jesus na causa. É isso aí. E quando eles vão, entenda que a oposição por não seguir a multidão, coragem para enfrentar o risco, força para caminhar com os desafios, porque imagine caminhar 5 homens em cima de um telhado. Tinha que ter equilíbrio para não cair no telhado. Tinha que ter prudência para saber em que tábua ia pisar. Assim é a vida de fé. É como andar em um telhado. Quem tem fé não sai fazendo, não, eu estou com fé, então vou fazer qualquer coisa. Não. Quem tem fé, ele tem a coragem, ele tem a força, mas ele também tem um equilíbrio. Ele tem que se equilibrar. Ele também tem a prudência para saber onde está pisando. Ele vai ali o tempo todo pedindo direção a Deus, misericórdia, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça. Quem está me entendendo aqui? Ele não sai como um deslocado, um deslocado, fazendo aquilo, não, porque eu tenho fé, usando apenas a força. Não é apenas força, é sabedoria, é graça, é equilíbrio, é visão de Deus, é estratégia de Deus. É uma fé responsável, é uma fé inteligente. Não é simplesmente eu tenho fé e aí eu vou sair fazendo tudo, vou fazer dessa forma. Não, você vai orar, você vai pedir a Deus a estratégia, você vai dizer como é que faz aqui, você vai pedir a Deus o tempo. Quem está me entendendo aqui? Eu conheço um amigo que ele tinha um bom trabalho, era gerente de uma loja, sabe? E ele resolveu, aí chamaram ele para tomar conta de uma congregação e ele simplesmente resolveu sair do trabalho. E ele veio falar comigo todo empolgado. Não, pastor, porque você... E na época eu ainda trabalhava. Eu era bivocacionado. Eu trabalhei por muito tempo ainda. Como pastor, cuidando de igreja. Por conta disso aqui. Desse texto, por conta disso aqui. Trabalhava na indústria ainda, né? Então assim... E aí ele todo empolgado, eu disse, sim amigo, mas você fez o cálculo?
A Bíblia diz que para a gente sair, antes de sair para uma guerra, a gente tem que fazer o cálculo. Né? Não, é Deus na terra, é Deus na minha vida. Irmãos, passou muita luta. A família dele passou muita privação. E depois de anos, a família passando por privação, ele teve que voltar a trabalhar. Isso não é fé inteligente. A fé inteligente é a fé que te faz andar sobre telhado. E andar sobre um telhado, quem já andou em telhado aqui? Você tem que ter prudência. Tem que saber qual é a tábua certa, o lugar certo onde passa a ripa, né? Onde passa... Se pisar errado ali, você desce, amado. Tem que ter equilíbrio para não dar um passo errado. Quem já está entendendo aqui a palavra? Então, esse telhado aqui é a caminhada do crente. Sabe? Agora, tinha uma coisa interessante. De quem era a casa? A casa era de Jesus. E Jesus era o quê? Qual era a profissão dele? Então a casa, o telhado que a gente anda, ele é seguro. Ele vai te suportar. Não vai quebrar. Quem está me entendendo aqui? Olha para o irmão e diz assim: não se preocupe. Você está andando no telhado da casa de Jesus. Quem está me entendendo aqui? Quem já entendeu a palavra? Então assim, então eles chegam. E tudo para quê? Para colocar o paralítico na presença de Jesus. Diga comigo, o meu problema, para ser resolvido, tem que estar na presença de Jesus. Você tem que colocar ele na presença de Deus. Agora, eu acho, isso aqui é muito interessante. O texto inicia dizendo que a casa está abarrotada de gente, lotada. A porta está lotada. Tudo está cheio. Mas de repente, aparece um lugar dentro da casa. Porque quando a maca vai descendo, as pessoas começam a se apertar. Quem já entendeu aqui? E não foi em qualquer lugar. Foi um lugar. Olhe para o irmão e diga assim: não vai ser arquibancada, filhinho. Diga assim: não vai ser na geral. Diga: vai ser no camarote. Vai ser. Deus prepara. Quem está entendendo aqui? Deus preparou um lugar de honra para você. A fé não nos lança em qualquer lugar. A fé não nos prepara, não nos põe em qualquer lugar. A fé nos põe em lugares de honra. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Irmão, como é que uma casa lotada, de repente, aparece um lugar e desceu lá? Estão dizendo para vocês, não tem lugar. Estão dizendo para você, já era, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo assim: tem uma vaga lá para você. Eu reservei uma vaga para você. Mas você vai perguntar, dizendo assim: rapaz, não cabe mais ninguém aí dentro. Não tem mais jeito não. Acabou. Quem não tem fé, volta. Quem tem, não. Deus preparou uma vaga. Olha, profetiza aí para o irmão que está do seu lado e diga: Deus reservou um lugar de honra para você. Deus, sempre haverá um lugar de honra para aquele que crê. Sempre haverá um lugar de honra para aquele que possui uma fé verdadeira. Então não ouça que está lotado, que não tem mais jeito, os ingressos faltaram, já preencheu o concurso, as vagas. Não ouça isso, porque Deus preparou um lugar de honra para você. E agora vem a parte mais importante do texto. A Bíblia diz assim: e vendo a fé deles, diga comigo, e vendo a fé deles. A verdadeira fé, ela se torna visível aos olhos de Deus. Ela se manifesta. Ela não fica, não é uma fé filosófica.
Porque tem muita gente que tem um discurso de fé. Você para assim, você ouve, você... Poxa, não, eu creio, meu Deus é um Deus poderoso, meu Deus tal. E você fica assim, ó. Mas é só discurso. Não passa disso. É só... E por que eu estou fazendo essa introdução agora? Porque você vai ver algo que está dentro desse texto. Então, esse vendo a fé aí, Marcos coloca aí propositadamente. Por quê? Porque Marcos está dizendo assim, olha, a verdadeira fé não é uma fé filosófica, mental. Eu tenho fé em Deus. Não, a verdadeira fé te faz agir. A verdadeira fé não te paralisa, ela te coloca em movimento. Quem está me entendendo aqui? Não é você ficar ali, eu creio. Não, irmão, você tem que agir conforme a sua fé. E por que eu estou falando que esse texto ele me prende muito? Porque quando Jesus vê a fé dele, Jesus diz ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus, os escribas, começaram a falar entre: quem é que pode perdoar pecado? Ele perdoa pecado, senão é Deus. Ninguém pode perdoar pecado. Então, se a questão aqui, eu vou ler o texto todo aqui, para a gente poder entender isso aqui. Versículo 9. Depois que eles arrasou em seus corações, dizendo: só Deus pode perdoar pecado. Quem é Ele para perdoar pecado? Jesus diz assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Então o que Jesus queria dizer assim, ó, se a questão é a mera afirmação exterior, então é mais fácil dizer: seus pecados foram perdoados. Ou seja, se eu chego para você: seus pecados são perdoados, você não tem como comprovar se não foi e também se foi. Então ficou uma coisa meio, né? Há espaço para se questionar. Então, aqui é uma coisa meio filosófica aqui. Então Jesus está dizendo assim: o que é mais fácil? Então, porque exteriormente não se vê nada. O sentido do que Jesus quis falar foi o seguinte: vocês pensam que as palavras que eu acabei de lançar são palavras vazias? Vocês estão dizendo então que essas palavras que eu acabei de lançar sobre eles não serviram de nada? Não causaram nada na vida deles? É isso? Então eu vou te afirmar. Então vejam agora, pelos seus próprios olhos, se as palavras que eu falo agora também são vazias. E aí ele olhou para o paralítico e disse assim: a ti eu te digo, pega o teu leito, levanta-te e vai para casa. E o paralítico levantou imediatamente. Jesus tirou onda com todo mundo ali. Um bom baianês aqui. Então ele está dizendo assim: se você está dizendo que eu estou falando palavras vazias, vejam se o que eu vou falar agora também é vazio. Então o que Jesus está dizendo, e o texto aqui, eu quero ler, é lindo, isso aqui é lindo demais, é uma poesia. Porque ele vai dizer assim, ó: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, diga comigo, na terra, poder para perdoar, a ti eu te digo. O que é que Jesus estava avocando para ele? Ele estava dizendo assim: eu sou o representante de Deus na terra. Eu sou o próprio Deus na terra que perdoa pecado. Porque eles conheciam o Deus que perdoava pecado no céu. Quem está me entendendo aqui? Eles conheciam o Deus que perdoava pecados no céu. Jesus está dizendo assim: eu sou o Deus que perdoa pecado na terra. Isso aqui é muito forte. Sabe por que é forte? Porque isso aqui está falando
sobre as cadeias que estavam na alma daquele homem. Jesus identifica, Jesus sonda o coração dele e percebe que a maior doença não era as pernas, mas a alma carregada de culpa. De culpa. Certamente, aquilo poderia ter sido acontecer por situações provocadas por ele. A gente vê a mesma questão lá daquele que ficou 38 anos. E Jesus depois diz, olha, não peque mais. Irmão, nós não podemos virar as costas para uma verdade aqui. O pecado nos paralisa. O pecado, a gente não pode se enganar. Jesus deixa transparecer que a paralisia do amigo tinha ligação com seus pecados. Não há dúvida de que ele estava conectado a um sentimento de culpa. Ou seja, alguém que anseia por salvação sempre terá como prioridade reconciliar-se com Deus por causa do seu pecado. Sua maior angústia não é a doença, é o pecado. É a angústia do coração. E Jesus vai e antes de curá-lo, ele perdoa. Ele cura a alma. Quem me entende aqui? Jesus é demais. Ele atinge a fonte do problema. E ele libera uma palavra de perdão e salvação. Às vezes a gente é tomado pelo sentimento de culpa. É por isso que João vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça é essa? A culpa que Satanás fica colocando em você, mesmo depois de Deus ter te perdoado. Então, às vezes, a gente está carregando uma culpa de um erro que a gente fez lá atrás, de um problema que aconteceu lá atrás, só que você já se arrependeu, Deus já te perdoou, mas o inimigo fica ali, ó, você não merece, você é aprontador. Você fez aquele ano, vai fazer de novo. Você não adianta fingir que você está aí. Não. E tem pessoas que carregam, tem pessoas que estão enfermas por causa de culpa. Não se perdoam, se castigam. Então eu quero que você entenda a profundidade desse texto. De como ele fala, como ele se conecta com a vida de qualquer pessoa aqui. Então Jesus não queria apenas levantar, curar as pernas daquele paralítico. Jesus queria fazer a obra completa. Olha para o irmão e diga assim, Jesus não quer quebrar o teu galho. Jesus quer te restaurar por inteiro. Essa é a obra de Deus. É restauração total. Então, em um nível mais profundo, a segunda declaração é mais fácil. Um curador de milagres é mais fácil. É mais fácil curar do que perdoar. É isso que Jesus quis dizer. É muito mais fácil curar do que perdoar. Porque perdoar, só ele pode. E aquele homem, num instante ele levanta. E é interessante que eu já vou para o encerramento. E Jesus diz assim, vai para a tua casa. Diga assim, vai para a tua casa. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus nos restaura, quando Deus nos cura, quando nós temos um encontro real com Deus, a nossa família, o nosso lar, deve ser o primeiro a se beneficiar com essa transformação. Não adianta, eu fui curado, encontrei Jesus e você continua sendo o mesmo cão lá dentro de casa. Diz que teve um irmão que ligou para a empresa do irmão, né? O irmão que era crentão na igreja, ligou para a empresa. Alô, eu quero falar com o irmão fulano e tal. Irmão, aqui não tem nenhum crente não. O cara aprontava tanto. Né? Então quando a gente
Jesus faz isso também quando ele liberta o endemoniado de Gadara, ele manda para casa. Quando ele cura o cego, né, na cidade, fora da cidade, ele manda para casa. Por quê? Porque a gente entendeu onde. Jesus tocou em você, Jesus converteu sua alma, oh, que glória. Mas eu quero ver esse mesmo testemunho do seu filho, eu quero ver esse mesmo testemunho da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Pastor, meu filho está transformado depois que começou a ir para a igreja. Eu disse, olha, aí realmente Jesus tocou. Porque é isso que Jesus está dizendo. Vá para casa agora. Porque aqueles que têm que se beneficiar da bênção de Deus na sua vida, primeiro tem que ser a sua casa. É a sua família. Então vai para casa. E aí eu vou encerrar. Porque quando ele se levanta, quando ele pega o leito dele, agora os amigos estão lá em cima, olhando, contemplando, vendo aquela vitória toda, se alegrando. Irmão, um verdadeiro amigo é aquele que se alegra com a sua vitória. Você quer testar para ver se a pessoa te ama mesmo? Tem um teste muito fácil. Quer que eu ensine? Quer ou não quer? Então não vou ensinar não. Olha, cuidado, porque pode causar problema depois. Só que não tem que ser falado ao vivo, à vista. Você vai chamar o seu amigo, ou pseudo-amigo, ou amigo verdadeiro, e você vai contar uma vitória. Então você tem que primeiro acontecer a vitória, né? Então quando acontecer, você não conta pelo celular nem pela coisa. Você desconfia. Deixa eu ver se esse cidadão é meu amigo. Deixa eu ver se essa irmã, né? E as mulheres é tudo amiga, né? Tudo rapaz, é um negócio sério. Deixa quieto, eu fui mexer nisso para quê, né? E eu estou encerrando, só tenho 2 minutos. Que eu tenho que encerrar porque eu estou né, no zero, o saldo está zero, eu tenho que... Então, aí, amiga, aí você... Acontecer alguma coisa boa, uma promoção, uma cura, alguma coisa assim legal, sabe? Na sua vida. Aí você guarda, aí você convida ela, chama e diz... Aí você fala na frente e olha para ela. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Eu não te conto. Aí, né? Aí pronto, aí meu Deus. Aí quando você contar, você olha para a face dela. Se a face decair, ela não é sua amiga. Eu sinto muito. Eu posso causar até problema agora. Vão querer me pegar aqui na frente da igreja. Não dá. Mas eu quero que você entenda isso aqui. Os amigos estavam lá no telhado, sorrindo, contemplando. Mas aqueles, e eu encerro, que não deixaram você entrar, que foram indiferentes à sua dor, na hora que Jesus disse vá para casa, esses tiveram que fazer um corredor. Você não entendeu não. Para você passar pelo meio. Não, Deus está preparando um lugar de honra. Deus está preparando, o cenário está todo já quase pronto, falta poucos detalhes, porque eles vão ter que contemplar a vitória de Deus na sua vida. Aplauda ao Senhor nessa manhã.